Olá pessoal, tudo bem? Nesta segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro está embarcando para uma viagem à Rússia, né, e depois à Hungria, e há toda uma polêmica, obviamente, sobre o momento em que essa viagem acontece, já que há uma tensão muito grande entre a Rússia e a Ucrânia, que tem desdobramentos, claro, na reação da União Europeia e também dos Estados Unidos, né? A grande questão aí não é manter ou não a viagem, porque se o presidente simplesmente cancelasse essa viagem também, isso seria visto, claro, como um serviço feito aos Estados Unidos, à União Europeia, e isso também pegaria mal para o presidente de toda forma e corria o risco de perder um aliado, aí, um possível aliado, no caso, a Rússia e o presidente Vladimir Putin, né? E isso principalmente no momento em que o presidente está isolado internacionalmente, conversa com pouquíssimos líderes, líderes de grandes países não tem se encontrado e não tem demonstrado interesse em se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. A Rússia é um dos maiores países que, de fato, aceitam esse tipo de conversa, e o Putin é uma oportunidade para o Bolsonaro também mostrar que esse isolamento não é tão grande assim no cenário internacional. E mais do que isso, fazer também um aceno ao seu público mais conservador, que entende e vê no Putin, assim como no Viktor Orbán, figuras que podem também representar esse conservadorismo nos costumes, né? Ainda que por conta das posições históricas da Rússia e por conta dessa tensão com a Ucrânia, e a Ucrânia, os aliados do presidente Jair Bolsonaro simpatizam com o governo que está no poder na Ucrânia, ainda que possa haver também esse choque de, vamos dizer assim, de estratégias e de debate a respeito dessa questão ideológica, né? O mais problemático aí não é a manutenção da viagem, porque ela poderia acontecer normalmente e tratar de questões bilaterais, questões empresariais, né, como parte da viagem está assim prevista. O grande problema é a maneira como o presidente Jair Bolsonaro pode usá-la e pode reagir a ela, né? Um dos problemas já vistos aí claramente antes mesmo desse encontro acontecer é o fato de que vai se discutir questões de cooperação militar, né? Não por acaso o ministro da Defesa está indo junto a esse encontro. Isso sim é uma preocupação, porque, por um lado, o Brasil ele é um aliado extra-OTAN, né? Então fez um acordo de certa forma com os Estados Unidos e agora vai discutir questões militares com um adversário claro, né, da OTAN, e também porque há dúvidas do que o presidente Vladimir Putin pode pedir em troca deste acordo de cooperação militar, né? O Brasil negocia aí a compra de equipamentos russos. Há dúvida de, fraco internacionalmente como está o Brasil, se o presidente Jair Bolsonaro não vai ser obrigado a dar uma declaração e vai topar dar uma declaração pró-Rússia nesse momento em que há tensão com a Ucrânia. Isso sim seria um problema internacional maior ainda para o Brasil, né? E também, claro, as gafes, as falas fora de hora, os impropérios que o presidente normalmente costuma falar e que numa entrevista, num cenário de tensão internacional desse, pode criar outros problemas para o Brasil, né? A oposição, obviamente, vai bater muito na questão da viagem ter sido mantida neste momento de tensão absoluta, mas é preciso lembrar que, mais importante do que isso, está a discussão sobre quem são essas pessoas que vão se encontrar com Jair Bolsonaro e como o presidente Jair Bolsonaro pode caminhar com essas conversas junto a eles para capturar coisas que foram feitas nos outros países para uso aqui nas eleições brasileiras, né? Tanto Vladimir Putin quanto Viktor Orbán não são propriamente democratas no sentido mais amplo da palavra, né? Ambos manipularam sistemas judiciários e eleitorais em seus países para permanecer no poder. O Orbán agora tem uma eleição no dia 3 de abril, que é difícil, né, para ele pela primeira vez, mas já vai para sua quarta tentativa e construiu um sistema eleitoral e modificou, né, com mudanças profundas no judiciário, o cenário para que nunca perca e sempre seu partido, o Fidesz, sempre esteja no poder. E claramente é evidente que a democracia húngara, assim como a democracia russa, se fragilizaram, né, nesses períodos, de modo a garantir a permanência desses dois líderes. E claro, Bolsonaro queria, se pudesse, fazer o mesmo aqui no Brasil. Esse sim deve ser o grande ponto, né? Então, esse é o cenário dessas duas visitas, a visita à Rússia e a visita à Hungria também, e a grande preocupação é realmente saber como é que o presidente vai agir diante desse cenário tenso e complicado
que se coloca no leste europeu e com essa preocupação de que o presidente eventualmente fale algo que prejudique ainda mais a situação brasileira neste momento. Um abraço para vocês e até mais.